que vem, quando eu chegar lá na igreja amanhã? O que eu vou fazer quando eu retornar? Como começar? E de repente você ouve tantas coisas, e a imagem que vem à sua cabeça é mais ou menos como essa que está aqui, ó. Por onde eu vou? Eu já ouvi tanta coisa a ser feita, tanta coisa a caminhar. Só gostaria de dizer a você, principalmente você que já está mais à frente, você já venceu muitas curvas, você já venceu muitas, talvez algumas barreiras desta caminhada, e você diz, poxa, isso aí para mim é matéria vencida. Sim, mas nós precisamos da sua ajuda para ajudar outros que ainda não venceram a vencer. Então, por isso que o período da tarde hoje nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, como o pastor Flávio disse. Você que está mais à frente vai ter um bate-papo específico para a sua realidade. Estou com 25 pequenos grupos, 30 pequenos grupos. Os seus dilemas já são outros. Você já está ali mais ou menos naquela hora que você está travando para conseguir a terceira geração de liderança. Porque a primeira geração, ela vem, é aquela turma que já carrega o piano, que dirige a EBD, que faz tudo. Quando você chegou e lançou o processo, ele é apaixonado por Jesus e ele gosta tanto de servir que ele já veio. Na empolgação, ele já trouxe um líder em treinamento e você já teve a primeira multiplicação. Só que agora você travou. Porque agora você precisa intencionalmente formar a terceira geração. E muitas pessoas travam nesta hora. Os pequenos grupos começam a travar, começam a crescer, mas não tem liderança treinada e vem um monte de perguntas. Talvez você já está lá na frente, estruturando a sua supervisão. Você que está nesse estágio, hoje à tarde vai estar com o pastor Silvado, com o pastor Valmir, com o pastor Tunala, para discutir outros assuntos relacionados a esse tempo. Você que está ali, já multiplicou o seu protótipo, está com 6, 8, 10 pequenos grupos, você vai estar com o Roosevelt, caminhando com ele. E vamos aproveitar esse momento. Você vai estar aqui à tarde também, pastor Wellington? Junto com o Roosevelt e o pastor Wellington vão estar com você. Então, se você está nessa realidade, você vai estar com esse grupo. Agora você está naquele grupo que diz assim, pastor, eu quero começar e não sei nem por onde. Nós vamos falar um pouco agora, mas você vai ficar conosco. Eu, o pastor Flávio, nós vamos estar com você. Nesse grupo do Roosevelt, pastor Wellington, também queremos pedir o auxílio do pastor Antônio, que esteja também com este grupo, para que nós possamos juntos trocar ideias, ajustes de alinhamento, compartilhar esse processo. Eu já tenho pequenos grupos, estou com 8, 10, 15 pequenos grupos, mas não estou alinhado com a visão de igreja multiplicadora. Você também vai poder estar lá com este grupo, com o pastor Roosevelt, o pastor Antônio e o Wellington. E nós, eu e o pastor Flávio, você que está começando, quer iniciar, nós vamos pegar essa jornada juntos, ok? Deus nos abençoe neste dia e nós vamos começar agora por aqui. Por onde começar? Quais são os primeiros passos? E aqui sempre, irmãos, nós temos muitas perguntas. Você já recebeu algo que já te auxilia e nos ajuda muito? Como eu gostaria de ter recebido um mapa desse em 2002, quando o meu pastor Masatoshi Sato, pela primeira vez, começou a caminhar com a nossa igreja, lá no Distrito Federal, para a implementação de grupos familiares ainda. Porque naquela época nós não tínhamos algo que pudesse, de fato, nos nortear, nos direcionar. E nós erramos muito, por talvez não ter alguém mais à frente para nos ajudar a errar menos, a nos ajudar a não errar em muitas coisas simples que ao longo dos anos você vai aprendendo com quem já está mais à frente, no compartilhar, no dia a dia, nos princípios. Uma coisa interessante que a gente precisa deixar muito claro: igreja multiplicadora não tem transição.
Nós transicionamos modelos. Igreja multiplicadora não é modelo, é resgate de princípio. Então nós vamos resgatar na nossa história, principalmente a partir da minha vida, esses princípios na minha vida. Então a gente já começa de um processo onde a gente parte entendendo que eu não estou dentro de uma transição. Ok? Porque todos nós que em algum momento vivenciamos tudo que ao longo dos anos nós temos aprendido, e graças a Deus que a gente pôde ouvir e aprender com muitas pessoas preciosas, essa palavra é muito forte para nós. E aí de repente você chega lá na igreja e diz assim: eu vou começar uma transição. Aí o irmão olha para você: transição para quê? O senhor está doido, pastor? Não, nós vamos resgatar princípios que nós em algum momento deixamos de fazer e nós queremos trazê-los novamente para a nossa vida. Ok? É uma mudança individual. E aí a gente começa a entender que nesta construção, a visão de igreja multiplicadora tem por objetivo nos levar a sermos uma igreja discipular. O núcleo da igreja multiplicadora, e aí alguém vai começar a dizer assim, em pequenos grupos. Não, nós não vamos entrar nessa seara. Nós não vamos entrar na discussão se igreja multiplicadora é uma igreja de programas, se é uma igreja com pequenos grupos ou uma igreja em pequenos grupos. Igreja multiplicadora é uma igreja discipular, que operacionaliza isso através da sua rede de pequenos grupos, mas que o foco, o centro da vida é o relacionamento discipulador. Então isso já começa a acalmar o nosso coração e também a nos dar mais responsabilidades, a nos levar a compreender que nesse processo nós não estamos falando de a implementação de uma nova estrutura. Quando a gente começa a falar sobre isso, esta seta aqui é fundamental. Nós vamos falar muito de princípios, de visão, de estratégia e de estrutura. Mas normalmente, onde eu já errei nesse processo, eu quis começar essa seta ao contrário. Às vezes a gente vem num encontro como esse, e ao contrário da gente pensar em princípios, que gera no coração um norte aonde nós queremos chegar, que aí para isso ser operacionalizado virá uma estratégia, que a nossa estrutura será ajustada no decorrer do caminho. Não, nós gostaríamos de sair daqui com um modelo estrutural pronto e chegar lá na semana seguinte, mexer na estrutura, pensando que a mudança estrutural é que vai fazer a mudança dentro do contexto onde estamos. Irmãos, insistentemente nós vamos falar aqui, a maior questão não é uma mudança de estrutura, é uma mudança de vida. Eu acho engraçado, às vezes a gente vai num encontro como esse, semana seguinte, outro dia um pastor ligou na gente e disse assim: pastor, eu estou precisando de roteiro, porque eu já estou aqui com os meus primeiros pequenos grupos em funcionamento. Eu falei: que beleza, rapaz, e como é que você caminhou e treinou o pessoal? Disse assim: não, pastor, eu ainda não li o livro do pastor Tunala não, mas eu já multipliquei aqui os pequenos grupos. Irmãos, eu aprendi uma frase e vou guardar no meu coração: a velocidade que você abre é a velocidade que você fecha. Guarda isso no seu coração. A velocidade que você multiplica nesse primeiro momento é a velocidade que fecha. O camarada que chegou lá e já olhou para assim, tem uns 80 membros, tem 8 professores da escola dominical, são os líderes ideais, estão prontos. Semana que vem, então, nós temos 8 pequenos grupos. Nem ele ainda entendeu o processo, ele nem compreendeu para onde ele está indo, ele ainda não compreendeu um processo todo aberto, os caminhos que ele vai passar, mas ele o quê? Ele mexeu aonde? Ele mexeu aonde? Na estrutura.
Irmãos, mexer na estrutura sem trabalhar princípios é a mesma coisa de querer instalar o Windows 10 num 486. O hardware não suporta o software. Vai travar. Mas o que ocorre conosco? Na pressa, na vontade, na boa vontade. E essa pressa é motivada por algo bom. É o desejo de acertar, é o desejo de realmente estruturar, de ver a igreja avançando, de ver pessoas sendo salvas. Irmãos, eu tenho muita tranquilidade com isso e sei que um pastor, quando ele tenta, às vezes até mesmo ajudar o processo a andar um pouco mais rápido, as suas intenções são as melhores possíveis. Mas a questão é que só a intenção não basta. E aí a gente precisa começar a entender que nesse resgate dos princípios, em buscar um retorno lá no Novo Testamento, tudo vai girar a partir dos princípios, que vai gerar no nosso coração a visão. E aí, para nós batistas, nós precisamos reconceituar ou trazer o sentido da palavra visão, porque quando a gente fala de visão, dá um frio no espinhaço assim, que a gente já fala assim, opa! E aí daqui a pouco alguém vai perguntar assim, você está na visão? Não está na visão? Não, irmãos, não é nada disso. Por favor. Por favor. Ah, o pastor Tunala, você está na visão ou não está na visão? Não, irmãos, todos nós estamos na visão de Deus. Nós não estamos falando aqui de um programa. Ah, você está na rede de quem? Quem é a sua cobertura? Não, irmãos, todos nós estamos cobertos debaixo das mesmas asas. É das asas do Senhor Jesus. Agora, nós sim, vamos trabalhar um sentido de cuidado uns dos outros? Aí sim. Auxiliar um ao outro, cuidar um dos outros, é o nosso maior sonho. Nosso maior sonho é que de encontros como esse, nós possamos sair de duplas de pastores que vão ser formadas no caminho, onde um amigo vai ajudar o outro, um vai abrir o coração para o outro. Nós precisamos formar duplas de caminhada, de cuidado um do outro. Mas todos nós estamos debaixo de duas asas, se podemos assim entender, cobertos pelas asas do Senhor Todo-Poderoso. Nosso princípio é assim. E aí a gente precisa entender muito bem aonde nós queremos chegar. Visão é um dos 5 sentidos do ser humano. A palavra, ela vem daqui. Audição, olfato, paladar, tato e visão. É aquilo que eu enxergo. É onde eu quero chegar. Mas para eu chegar, sair daqui e chegar lá no pastor Cabral, lá atrás, eu preciso de uma estratégia correta, que vai ser contextualizada onde eu estou, que ela vai ser de acordo com aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu creio. Agora, nesse processo, a maioria de nós que estamos aqui, nós não estamos iniciando uma estrutura ou plantando uma igreja. Nós já tínhamos uma estrutura em funcionamento. E que até aqui é uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Nós não estamos aqui, irmãos, para dizer que até aqui a igreja fez tudo errado. Nós não estamos aqui para dizer que até então nós fizemos tudo de maneira errada. Não, meus irmãos, glória a Deus por tudo que chegou até aqui. Mas chegou uma hora que a gente precisa começar a pensar como nós vamos daqui para frente. É hora de parar de olhar ao retrovisor e olhar para o para-brisa. E quando a gente olha para o para-brisa, diante dos desafios da pós-modernidade, diante dos desafios da cidade, em 1960, 68% da população do Brasil estava na roça, lá no interior, igual eu. Mas hoje, em 2015, agora 86% dessa população que estava lá nos interiores, lá em Mundo Novo. Alguém conhece Mundo Novo, irmãos? O pastor Fernando fica bravo. Não, é Mundo Novo na Bahia, irmão. Mundo Novo na Bahia, ele fica bravo quando eu falo. Ninguém conhece Mundo Novo.
né? Ele fica chateado, mas vamos deixar. Estava todo mundo assim nesses lugares igual ao Mundo Novo. Eu não vou falar nada porque eu sou de uma cidade muito grande chamada Itaiomi, em Minas Gerais. Que Itaiomi é um lugar assim, você só vai lá se você tiver alguma coisa para resolver. O cara não levanta assim, eu vou tirar férias em Itaiomi, né? É diferente, é um lugar muito... Resolve, pastor? Tá doido? Como é que o senhor fala assim? Itaiomi, irmãos, é mais ou menos um principado de 9.000 pessoas, é uma outra coisa, depois a gente conversa sobre isso. Mas a gente estava na roça. Isso aconteceu comigo, lá no interior, e de repente os filhos começaram a ir para a cidade grande. Um dia o papai falou assim, não dá mais para a gente ficar aqui, a gente vai embora. Só que o contexto da cidade é outra realidade. Quem estava lá no interior, o maior programa durante a semana era ir na igreja no domingo. E aí a gente vinha a pé, chegava na beira da cidade, lavava a sandália para chegar bonitinho. Você sabe do que eu estou falando. Era mais ou menos assim. Agora não, agora mudou. Não tinha. É porque não tinha sandália. Era por isso. Andar descalço. Ô irmãos, essa briga aqui é antiga, tá, irmãos? Vamos deixar isso de lado. Isso aqui é uma briga entre Bahia e Minas Gerais, assim, uma coisa séria que nós não vamos entrar aqui. Nós precisamos de uma estratégia para a cidade, gente. O problema é que a gente quer, dentro da cidade, praticar uma estratégia rural. Nós queremos olhar para a cidade, é tanto que... Quantos de nós estudamos teologia urbana? Quantos de nós paramos para fazer uma reflexão da estrutura da cidade? Os pecados da cidade. A gente precisa fazer uma leitura da cidade diferente da leitura que a gente tem da zona rural. Então a gente precisa entender a estratégia correta de Deus para enfrentar os dilemas da cidade. Mas nós não fomos acostumados até hoje a pensar na cidade. É tanto que a maioria dos livros de teologia da cidade são livros católicos. Quando você vai ler José Comblin, você vai ler outros mais, você vai notar que toda teologia que envolve a cidade, a maioria dos teólogos da cidade são teólogos católicos. Cidade de Deus, cidade de Satanás. Aí você começa a notar que a própria cidade tem uma estrutura. E essa estrutura, construída por homens pecaminosos, como todos nós, ela reflete o estado pecaminoso do homem. E nós precisamos entender agora como nós vamos alcançar o cidadão que está na cidade. E a nossa estrutura como igreja, ela vai ser ajustada à luz de um princípio bíblico que vai gerar no coração uma visão, que vai nos dar uma estratégia contextualizada para a gente alcançar a cidade em nome de Jesus. E quando a gente fala em princípio, nós estamos falando de um retorno à luz da grande comissão. É o nosso ID, o principal tema, a nossa missão da igreja. O núcleo é o fazer discípulos através de relacionamentos discipuladores, através do discipulado 1 a 1. Quando a gente começa a refletir sobre princípios, algumas perguntas, o pastor Valmir começou a trilhar aqui ontem e mexer conosco e perguntar: quais são os princípios e valores do Novo Testamento? O que era importante para as igrejas do Novo Testamento? O que era... vamos andar aqui. O que era importante para eles? Qual era a agenda daquelas igrejas? Quais eram os seus princípios? Quais eram os seus valores? E gosto sempre de enfatizar daquelas igrejas, porque no Novo Testamento eram igrejas locais e autônomas. Não era uma igreja, não tinha um bispo, isso aí todos nós decoramos o Ved Mecum para o concílio, pastor Ebenezer cravou isso no nosso coração e a gente guardou isso. Ou seja, biblicamente nós temos igrejas locais, autônomas, que tinham as suas características. Quando você vê Paulo escrevendo a Coríntios, você vai notar Paulo chamando eles de filhos. Tutores vocês têm muito, mas pais
Olha só, eu sou pai de vocês. O princípio de paternidade está desde o Novo Testamento. Então, se a gente não começa a olhar para o Novo Testamento, à luz daquilo que é o Novo Testamento, nós não vamos conseguir pegar o que era lá para trazer hoje. Então, a gente precisa olhar. E aí a gente começa pessoalmente a compreender isso. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados, porque quando a gente fala de princípios, a primeira coisa que a gente diz assim, isso eu já sei. Não subestime, irmãos, a dificuldade de estabelecer princípios. Talvez quando nos primeiros momentos aqui você começou a ouvir e saber o que é a igreja. O que é isso? Parece tão elementar, parece tão bobo. Conversando agora com um pastor do Rio de Janeiro, depois de um ano que ele começou a resgatar os princípios, ele disse assim, pastor Fabrício, eu subestimei que as pessoas sabiam o que eram os princípios. E estou pagando um preço alto, porque eu corri com um processo sem antes fundamentar princípios. Eu queria ter pequeno grupo. Eu queria ter uma estrutura funcionando. Aí às vezes a gente chega e diz assim, não, isso aí o meu povo já sabe tudo. E às vezes, irmãos, a gente vem com um encontro como esse, e a gente às vezes, no fundo do nosso coração, se a gente não tomar cuidado, a gente tem essa postura. Isso eu já sei. É um desafio para nós líderes, sentarmos numa cadeira e às vezes ouvir as coisas que nós ouvimos há 30 anos, mas não ouvir com o coração e a mente pré-formatada que já sabemos, mas com um coração aberto para entender o que Deus quer me falar agora. É isso que a Bíblia vai nos ensinar e entender que a gente não pode subestimar isso. Outra coisa, nós falamos de princípio, nós precisamos resgatar a prática do sacerdócio universal dos santos. Se isso aqui não for claro para nós, claro como igreja, recentemente estava lá no Maranhão, temos um jovem lá, o Eric, ele está muito animado e crescendo muito nesse processo. E ele tem avançado numa congregação menor, está assim, e ele está indo muito tranquilo, ele não tem pressa. Achei muito interessante. E um colega foi para ele e disse assim, me ajuda, como é que eu preciso fazer para implementar ou resgatar os princípios lá na minha igreja? E ele fez uma seguinte pergunta, duas perguntas para o pastor, e eu achei interessante e guardei para mim. O Eric falou assim, a sua igreja já sabe que ela é igreja? Olha que pergunta simples. A sua igreja já sabe que ela é igreja? Segundo, os membros lá já reconhecem que eles são e vivem como discípulos? Porque de tudo que nós vamos falar aqui, se a sua igreja ainda não entendeu o que é igreja, e se as pessoas que estão ao redor ainda são apenas membros, vai travar. Porque a questão não é estrutura, a questão é mudança de vida. Então a gente precisa resgatar o sacerdócio universal. Aí, quando nós falamos de princípios, vai gerar no nosso coração, a gente começa a ler a palavra, você começa a ler o Novo Testamento, e aí você vai notar que uma das coisas que primeiro vai acontecer, somos nós pastores mudar a nossa postura diante da grande comissão. Porque se o pastor, eu e você, não mudarmos a nossa agenda para discipular pessoas, alcançar pessoas e cuidar de gente, mas não é no atacado, é no varejo. Como nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós não fazemos? E nós vamos entrar nesse ponto já já. Aí nós vamos ter uma visão que vai gerar uma estratégia. Quando a gente fala de visão, onde a gente quer chegar? Nós queremos glorificar a Deus, certo. Nós queremos cumprir a grande comissão, certo. Nós queremos orar muito, queremos ter intimidade com Deus. Nós queremos ser amigos de Deus. Nós queremos ser homens como Abraão, que antes do Senhor fazer algo, Ele possa nos compartilhar, assim como foi lá antes de destruir Sodoma e Gomorra. Aquilo aconteceu porque ele tinha intimidade com Deus. Nós estamos falando de nível de intimidade. Hoje nós vamos ter um momento, nós vamos falar um pouquinho sobre Ananias. Ananias era um camarada íntimo de Deus.
Pastor Roosevelt tem um sermão extraordinário falando sobre isso, que às vezes nós ainda estamos como o menino Samuel. Deus está falando e a gente não consegue entender, porque a gente está uma criança diante de Deus, não tem intimidade. Nós queremos ler e obedecer a palavra, nós queremos multiplicar discípulos, nós queremos formar líderes, nós queremos avançar, sermos relevantes na comunidade, nós queremos, irmãos, multiplicar igrejas, nós não queremos impérios pessoais. Nesse reino, irmãos, já tem um rei, e o nome dele é Jesus, irmãos. Isso tem que ficar muito claro. Senão às vezes a gente vem num encontro como esse e a gente começa a fomentar o meu reinado. Querido, já existe um rei neste reinado e o nome dele é Jesus. O que ele está à procura é de escravos, de servos, que quando fizer tudo bem feito, ainda será o quê? É isso aí que a Bíblia nos ensina. Mas que tenha conceito de filho, que saiba que está lidando com o Pai. Isso tem que ficar muito claro para nós. Queremos multiplicar igrejas. Agora, quando a gente fala de visão, de onde a gente quer chegar, essa frase é muito interessante. Vamos ler juntos? A verdade é que se não soubermos para onde vamos, irmãos, isso está acontecendo muito hoje. Se a gente não sabe para onde vai, aonde chegar no final do ano, tá beleza. Tá bom demais. Você não tem objetivos claros. A sua igreja não sabe para onde vai. Por quê? Quando a igreja não sabe para onde vai, quando as ovelhas não têm um rumo, elas vão para qualquer lugar. E elas vão para qualquer lugar por uma coisa, porque o pastor não está orientando. E aí, irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, o nosso grande desafio é parar de falar mal da igreja. Porque historicamente a gente sempre fala mal da igreja, e a gente está pecando, porque a gente está falando mal é da noiva do Senhor. Nós precisamos entender e a cada dia fazer uma autorreflexão que o maior desafio da igreja não é o povo, mas é a própria liderança. Somos nós. E aí isso precisa gerar uma profunda reflexão em entender o quê? Para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando? Aí a gente precisa ter claro qual é o ponto final do nosso mapa. Nós queremos o quê? Glorificar a Deus e cumprir a grande comissão. Esse é o ponto final onde a gente quer chegar. Por isso que no mapa, se você está com o seu mapa aberto, você vai notar que nós vamos partir daqui para chegar onde? Primeiro, irmãos, é a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais ou fazeis qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Agora nós queremos cumprir o chamado primordial da igreja. E o chamado primordial da igreja é a grande comissão. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa visão. É para aqui que nós vamos andar. E quando falamos de visão, nós estamos justamente entendendo que nós vamos sair daqui e queremos chegar lá. Esse é o nosso norte. Agora, para isso nós precisamos ter uma estratégia. Só que antes de chegar lá na estratégia, a gente precisa investir o quê? Na transmissão da visão. E como é que se transmite a visão? Primeira coisa, vamos ler juntos esse aqui, irmãos? Visão não se... Conversando com o pastor Gilson Breda recentemente, eu aprendi uma coisa com o pastor Fernando, que eu guardo para o resto da minha vida. Sempre que o pastor Fernando chega num grande líder, que ele admira, ele faz algumas perguntas. Perguntas interessantes, e ele pergunta que 3 livros a pessoa jamais poderia deixar de ler. Eu aprendi isso com ele, então sempre eu chego e vou perguntar. E eu quero ler os livros que aquele camarada leu. E aí eu começo a entender o que fez dele ser aquela pessoa. Mas eu fiz algumas perguntas para o pastor Breder, que tem sido um mentor para nós. Falei assim, pastor Breder, o senhor já está há mais de 20 anos nesse negócio. O senhor é pastor de uma igreja de 6.000 membros.
O senhor tem mais de 300 PGMs funcionando, 300 células em funcionamento, pequenos grupos em funcionamento. O senhor está andando a 1000 nesse negócio. O que o senhor errou, que o senhor não erraria novamente, e me ensina que eu não posso errar. Aí ele deu um sorriso e disse assim: delegar a visão. Esse foi o meu erro. Por muito tempo, ou por algum tempo, eu quis que um auxiliar tocasse esse negócio. Eu quis que um gestor, alguém que estava comigo na equipe, fosse o responsável pela visão. Andou, mas não andou conforme poderia andar. E se um pastor não pode errar, é delegar aquilo que Deus delegou a ele. Então eu queria que você falasse para quem está do seu lado aí: meu irmão, não delegue a visão. Deus lhe deu a visão, Deus lhe deu o entendimento, Deus chamou você, Deus chamou foi você. E aí, desculpe dizer isso, com todo respeito que eu tenho ao pastor auxiliar, porque eu já fui pastor auxiliar e não tenho problema nenhum. Se tem uma coisa que eu tenho muita facilidade é entender tocar o segundo violino e feliz da vida. Meu colega, se você está entregando para o auxiliar fazer, muito breve ele vai crescer e pode se tornar o titular. E se Deus quisesse que ele estivesse à frente do processo, Deus vai levá-lo para algum ministério. Mas na sua igreja, na igreja em que você está florescendo para a glória de Deus, Deus colocou você. Não delegue para outro aquilo que Deus chamou você para fazer. Então a primeira coisa que o pastor precisa entender é que visão não se delega. Não estou dizendo que lá na frente esse negócio cresceu tanto, você vai ter um gestor. É diferente, é o cara que vai operacionalizar, é o cara que vai te ajudar, vai te auxiliar. Pode ser um pastor auxiliar. Pastor Valmir tem um gestor, pastor Silvado tem um gestor, pastor Breder tem um gestor. Igrejas que já estão lá na frente no processo tem um gestor. Mas uma coisa, o pastor titular dá a visão semanalmente. Porque visão não se delega. Segundo ponto, o pastor não pode apenas falar sobre isso, mas ele deve ser tomado pelo que está pregando. Tem uma diferença muito grande. Uma coisa é falar sobre isso, uma coisa é estar no intelecto, outra coisa é estar no coração. Isso precisa sair pelos poros. Primeira vez que eu pisei no Amazonas, em 2002, num projeto missionário, plantação de igrejas. Nós fomos para uma cidade chamada Ipixuna, não tinha pão de sal nem Coca-Cola. Foi o primeiro lugar que eu fui no mundo que não vendia Coca-Cola. Nunca tinha visto aquilo. 18 horas de barco para chegar, depois de Cruzeiro do Sul. São 31 dias de barco de Manaus até lá. É no Baixo Amazonas. Mas uma coisa me chamou a atenção que eu aprendi ali. Me disseram que para o carapanã não te pegar, tinha uma receita. Você tinha que tomar pílula de alho. Eu não sei quem inventou isso. E você ia tomando pílula de alho. E a lógica era o seguinte: você ia tomar tanto alho, e na hora que chegasse nos 45 a 48 igual palmas, o alho ia começar a sair. E segundo quem me ensinou, o alho que ia começar a sair ia repelir as muriçoca. Muriçoca não, muriçoca a gente tem aqui, rapaz. Lá é outro nível. É outro nível. O que eu quero dizer com essa ilustração? Nós temos que estar tão apaixonados por isso, que esse negócio tem que começar a sair. Tem que começar a sair, tem que começar a sair, isso tem que começar a contagiar. E a primeira pessoa, meu colega pastor, que tem que ser a mais empolgada com esse negócio, é a sua esposa.
Querido, será que isso vai dar certo? Não, meu irmão. Sei não, hein, amor? Meu irmão, ó, guarda isso no seu coração. Meu irmão, próximo treinamento, traz ela contigo, varão. Investe. Chama para vir para a estância. E deixa o pai falar. Traz pessoas com você. Isso tem que estar no seu coração. Agora, uma coisa muito importante. Nós vamos começar a falar de vida transparente. Nós vamos começar a falar de cuidado. Mas a pergunta é: quem é o seu cuidador? Quem está cuidando do seu coração? Quem é aquela pessoa que tem direito de tocar em algumas coisas com você que ninguém tocaria? Chame isso como você quiser. Chame de mentor, chame de discipulador, chame de companheiro de jugo. O nome você fique à vontade de dar. Mas a questão é, nós precisamos ter alguém assim. Você vai ter um que você vai ter muita afinidade, mas que não é apenas um amigo, ou verdadeiramente é um amigo, porque amigo que é amigo, chega para você e diz que você está gordo demais e que você precisa emagrecer. Isso é amigo. Irmãos, a gente ri sobre isso, mas o verdadeiro mentor, o verdadeiro discipulador, ele cuida da gente integralmente. Eu nunca esqueço o dia, e eu tenho um discipulador específico, bem mais próximo, mas eu tenho alguns que me abençoam, que me mentoria assim, muito perto. E um deles, não é porque o pastor Fernando está aqui, mas eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ele. Eu estava assim se eu falar que eu estava com um pouquinho a mais de peso, eu tô mentindo, eu estava com muito a mais. Eu sou o único camarada que perdi 30 quilos e ainda continuo gordo. Aí você imagina, é um desafio grande. Cabeça de gordo é um negócio sério. Só quem é gordinho aqui sabe do que eu estou falando. E quando você começa um processo de reeducação, o inimigo da coxinha se levanta. Você fica rindo. Você sabe do que eu estou dizendo, meu irmão. Já. Aí um dia o pastor Fernando me pegou na curva e disse assim: cara, tu tá muito gordo. Mas com todo carinho. Você é um cara jovem. Irmãos, a coisa estava séria. Eu estava roncando. Hoje ele já dorme novamente no mesmo quarto que eu. Mas chegou um ponto que ele não dormia. Irmãos, eu fui dormir com um russo. Olha a história. Eu não sei falar nem português, quanto mais inglês. Já pensou russo? Estava num congresso de pastores, aí fui dormir com um russo, e o russo também não falava nada a não ser russo. E depois da primeira noite de manhã, o russo levantou e olhava para mim com um olho desse tamanho. Aí o russo virou para mim e falou assim: uau! Aí o pastor Fernando falou para mim. E aí, pastor Sebastião, o pastor Fernando falou para mim assim: meu filho, você tem que mudar. Mas ele não só falou não, ele me pegou e começou a caminhar comigo. Nós íamos para o mestrado 15 dias, falou assim: cara, você já botou o tênis, vamos para a caminhada. E aí lá na junta começou um programa, o meu andar, só o meu andar de trabalho na junta, a laje deu um glória a Deus, nós perdemos mais de 100 quilos. O meu andar. Nós continuamos num processo, ele continua me ajudando. Agora, se eu não tivesse alguém para chegar em algum momento e falar assim: cara, você precisa de ajuda. E nesse processo é uma luta diária, porque você passa e está lá o pastel, vem em mim que eu estou facinho. É assim, você sabe o que eu estou dizendo. Talvez o meu problema é com obesidade, mas talvez o seu problema não é com obesidade, é talvez com palavrão, é com pornografia.
É com alguma área da sua vida que precisa ser tratada e acompanhada. Tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa que não está legal. Sabe por quê? Porque antes de ser pastor, eu e você somos seres humanos. Talvez é o casamento. Agora, nós estamos falando de um processo de transparência que nós precisamos ser o primeiro a ser exemplo. Agora, com quem você abre seu coração? E uma coisa que nesse processo eu aprendi. Dr. Ryland Moore fala uma coisa que nunca mais eu vou esquecer. Ele diz que discipulado depende muito mais de quem quer ser discipulado do que do discipulador. Quem quer aprender é que vai atrás, amigo. E ele conta que o sonho dele de crescer era tão grande que ele foi ovelha do A.W. Tozer. Imagina. E ele dizia assim que o A.W. Tozer ia viajar e ele pedia para ir carregando a mala. O Dawson Trotman ia viajar e ele pedia para carregar a mala. Mas sabe por quê? Porque ele queria estar perto para aprender alguma coisa. A minha pergunta é, de quem você quer estar perto para aprender algo bom? Não adianta você lá na frente querer motivar a sua igreja a caminhar com alguém. Não adianta você querer que a sua igreja busque alguém, cuide de alguém, se na verdade nós ainda não estamos sendo cuidados. Então, nós precisamos entender que a visão vai gerar isso em nós. E mais, tenha uma visão clara. Ela deve ser clara para o líder e para os liderados. Compartilhe de maneira simples. Esteja próximo da sua liderança. E aqui vem um conselho de Paulo ao jovem Timóteo: pastoreie e ame a todos. O irmão não está na visão. A porta da frente é serventia da casa. Faz isso não, meu irmão. Por favor. Não atropele pessoas por causa de um processo. Não atropele pessoas que ainda não entenderam o que você já entendeu. Pastor, ele é um empecilho. Não, meu irmão, ele é uma bênção, porque ele é um discípulo de Jesus. Agora, ele ainda não chegou no nível de compreensão que você já chegou. É diferente. E aí nós vamos pedir para o Senhor exercitar no nosso coração a paciência, o amor, o domínio próprio, o caminhar mais 20 milhas. Mas nós precisamos pastorear e amar todos. Irmãos, esse é um processo que nós não podemos perder ninguém. Nós estamos aqui para conciliar, amar e cuidar bem. Como nós queremos falar de um processo discipular e de cuidado, que a primeira coisa que nós vamos fazer é arrepiar com quem não caminha com a gente? É contrário até a nossa pregação. É ilógico. Ah, pastor, os meus diáconos, são tudo contra. Meu irmão, talvez ele nem entendeu. E você já chegou lá, mudou toda a estrutura, sem antes pelo menos chamar ele para conhecer o que é, para tomar um café com você, para dizer o que a denominação está fazendo. Vá devagar, não tenha pressa em abrir pequeno grupo, tenha pressa em cuidar das pessoas. Guarda isso. Não tenha pressa em abrir pequeno grupo, tenha pressa em cuidar das pessoas. É diferente. E aí isso vai mexendo conosco. Ter o foco e perseverança nas ações. Primeira dificuldade, eu estou fora. Aí apareceu uma outra proposta, um outro modelo semana que vem. Eu já vou caminhar por aqui porque aqui parece ser mais fácil. Nós falamos com você desde o início. Não existe os 5 feijões mágicos. Quem lhe prometer isso, está lhe prometendo algo que não pode cumprir. Primeiro, porque quem dá o crescimento é Deus. É a vivência de princípios, irmãos. E aí isso vai gerar uma estratégia. Como nós vamos chegar lá? É hora de apresentar a maneira clara do que se espera do discípulo. Sabe por quê? Que a maior estratégia que a gente precisa entender é o discípulo. O discípulo multiplicador é a chave do processo. Só que às vezes nós queremos que as pessoas entrem no processo, caminhem conosco, mas elas não sabem nem o que vão fazer.
Não está claro. O que você espera de um discípulo? Espero dele vida devocional, eu espero dele estar integrado ao corpo, eu espero dele ser testemunha de Cristo. Ou seja, ele precisa ter uma vida diária de leitura e oração, tempo a sós com Deus. Dê o nome que você quiser, TSD, hora silenciosa, o nome você ajusta. Mas isso é algo que se espera de todos nós como discípulos, e nós vamos ser o exemplo. E aqui a gente precisa entender uma coisa: quem se encontra com Deus tem história para contar. Se de manhã eu tenho um encontro com o Senhor, meu irmão, olha a bênção que Jesus nos deu, irmãos. Esse negócio de WhatsApp é dos céus, isso é presente de Deus. Só que isso pode se tornar uma maldição se a gente usar errado. Mas você está ali discipulando um camarada. Hoje de manhã já conversei com o Álvaro, já mandei uma mensagem por Álvaro. Levanta de manhã, leu a Bíblia, Deus falou ao seu coração: ó, meu irmão, nessa manhã Deus falou comigo, acabei de orar por você, vou orar contigo agora para você ter um dia de bênçãos. Você está cuidando. Agora nós precisamos primeiro ter o que dizer. E aí nós também precisamos estar integrado ao corpo. Isso é o quê? Estar integrado a um pequeno grupo multiplicador, que na nossa estrutura pode ser um ajuste lá entre as mulheres, um ajuste na estrutura dos homens, pequenos grupos que vão nascer. Isso é contextual à sua realidade. Nós precisamos estar ligados a uma escola de conhecimento, não só o conhecimento aqui, mas que gere vida, uma escola bíblica que possa gerar, desculpe o exemplo, muitas vezes a nossa escola bíblica está gerando um ser assim, ó. Você já viu aquele, eu não sei que espécie é aquela de dinossauro, que ele aparece com a cabeça grande e com um bracinho pequenininho? Você já viu que ele anda assim? É qual, meu irmão? Quem conhece de dinossauro? Tiranossauro Rex. Às vezes o nosso modelo de ensino forma um Tiranossauro Rex. Uma cabeça desse tamanho conhece tudo, mas um bracinho desse tamanho que não operacionaliza e não vive nada. Nós precisamos ter um ensino que verdadeiramente caminhe juntos. E uma coisa importante: PGM não substitui escola bíblica, irmãos. PGM não tem intenção de entrar. PGM é ambiente relacional para alcançar pessoas, cuidar de pessoas, mas ensino, a sério do ensino, o cerne do ensino, ele virá através da escola bíblica, através do discípulo multiplicador, o trilho de treinamento, um currículo que você possa vivenciar a palavra de Deus, ainda que seja um currículo crescente. Mas você também não pode esquecer de uma coisa. Um erro muito grande que teve gente que começou um currículo crescente, fez 4 matérias, depois não tinha como crescer mais. Aí não teve o currículo cíclico mais, e o currículo crescente acabou. O que acabou? Acabou com tudo. Esse é um erro que nós não podemos cometer. Você tem o plano batista de educação religiosa que incentiva a sua igreja a desenvolver um currículo. Não sei se você sabia disso. Entra no site da convenção, na parte de educação, lá tem como você desenvolver um currículo. A convicção nos deu um currículo básico para aquela igreja que não tem estrutura de ter um processo educacional, no sentido, não tenho como ter um educador que vai construir à luz da minha realidade. Então a convicção, a sua denominação te fornece um currículo, e currículo esse que é extraordinário. Agora, ele é um currículo cíclico, que nós vamos estudar a Bíblia aqui, ó, vamos e voltamos. É abençoador, é presente de Deus. Agora eu quero trazer para dentro dessa estrutura formação de liderança. Aí eu vou trazer o quê? Um currículo, ó, crescente. Agora muita gente, quando começa um currículo crescente, ele esquece que ele precisa produzir material. Aí ele faz 4, 5 módulos, quando termina o módulo ele tirou o currículo existente e acabou o currículo que ele tinha de crescimento. No fundo, o que ele acabou? Ele acabou com o ensino. Aí nós vamos morrer. O pêndulo não pode tanto ir para lá, nem tanto ir para cá. Nós precisamos preservar o ensino. E o ensino, pastor Marcos Paulo diz uma frase que cravou no meu coração: o ensino é o coração que bombeia a visão multiplicadora. Se tem alguém que tem um papel e espaço dentro da visão multiplicadora, se chama educador. Só que ele tem que ter uma visão discipular.
Não é educação conteudista, que inclusive o nosso próprio plano de educação religiosa combate severamente. Queria desafiar você, porque às vezes a gente diz assim, a denominação não tem nada, mas você já leu o que a denominação tem? Você já leu a proposta que a denominação tem para a sua escola bíblica? É porque às vezes a gente só olha para a revista. A gente esquece de olhar por tudo que está lá por trás, tudo que está acontecendo. Entra no site lá da CBB, batistas.com, e baixa lá, tem um planejamento de como você estruturar toda a sua área de educação. Agora, o que você vai trazer para dentro da área de educação? Você já tem uma agenda na vida do discípulo lá na sua igreja. Ele já vai domingo na escola. Agora, começa a formar a sua escola de liderança lá dentro. No guarda-chuva aqui da escola bíblica, vai ter o currículo cíclico, a sua revista, tem uma turma caminhando aqui, mas ao mesmo tempo vai ter gente na escola de liderança. Gente sendo formado, gente crescendo. Se nós não tivéssemos acabado com a escola de líderes que nós tínhamos, nós nem precisávamos abrir agora dentro da EBD, porque a nossa escola de liderança, sabe qual era? A união de treinamento. Batista sempre teve escola de líder. Guarda isso. O manual da escola de liderança da Kathleen Smith, da irmã Catarina Smith, já ensinava a formar líder. O que nós fizemos? Nós acabamos com a nossa escola de liderança, irmãos. Pastor. Quem aqui participou de uma união de treinamento? Olha aqui. Nós tínhamos escola de líderes, só que às vezes o que foi ocorrendo? Nós fomos perdendo o foco. Talvez você foi até capitão de grupo, deixa eu parar por aqui. Ser testemunha, aí vem um relacionamento discipulador. Isso é o que se espera do discípulo. Se isso não estiver claro, irmãos, estrutura nenhuma vai caminhar. Aí a gente precisa entender que a principal estratégia da igreja multiplicadora é o poder de Deus agindo na vida de um é o discípulo, irmãos. A chave do negócio é o discípulo. É onde Deus está agindo através da minha e da sua vida. Entender que a maior estratégia não é o papel, não é o pequeno grupo. A maior estratégia é o discípulo, que vive segundo a vontade de Deus. Aí vem a estrutura, que é onde está todo mundo preocupado. A gente está agoniado para saber o que vai vir nesse slide agora. Estrutura, querido, ela é adaptável ao seu contexto. Estrutura, ela depende da disponibilidade das pessoas. Ela deve ser simples, ela é menos importante que os princípios, ela é constantemente avaliada. Uma das maiores lições de crescimento de igreja que eu recebi na minha vida foi de um pastor chamado Renault, que veio ao Brasil numa conferência sobre crescimento de igreja, e ele me ensinou um princípio simples. E eu queria compartilhar com você o que eu aprendi com ele que mudou a minha vida. Crescimento de igreja é igual uma plantinha que você lança num vaso. Guarda isso. Quando ela nasce, nos seus primeiros momentos de vida, ela não precisa daquela varetinha para a estrutura dela, para ela crescer. Ela precisa de cuidado, água, alimento e cuidado para ela fortalecer as suas bases, para ela crescer. De acordo com o que ela vai crescendo, ele foi nos ensinando, nós vamos montando a estrutura para ela crescer mais. Ninguém pega uma semente e bota um cabo de vassoura do lado da semente. Não é assim? Você bota o cabo de vassoura na hora que a planta está grande para ela não tombar. Mas o que ocorre conosco, pastores? Nós passamos o tempo inteiro preocupados com o cabo de vassoura e esquecemos da planta. Rapaz, eu falei assim, cara, você tinha que ter me ensinado isso há 20 anos atrás. Que eu passei a maior parte da minha vida pensando em quê? No cabo de vassoura. E talvez a gente venha para um congresso como esse, doido pelo cabo de vassoura, e nós estamos esquecendo da planta, que está precisando de cuidado, está precisando de ser regada, de ser amada, a igreja de Jesus. Só que nós queremos uma estrutura. Meu irmão, a sua estrutura vai chegar na hora certa, no tempo certo, no momento correto.
Pastor Roosevelt está lá com um problema abençoador, não cabe mais. Começa 2 cultos, começa 3. Porque se nesse momento ele for parar de pensar em pessoas para construir um templo, ele vai perder o foco, as forças, vai parar tudo. Dá uma pintura na capela por enquanto, daqui a pouco vai ter gente o suficiente que ele mesmo nem vai tocar essa construção. Deus vai mandar um engenheiro para cuidar de tudo disso em nome de Jesus. Eu creio nisso. Deus manda pessoas. Mas se nesse momento a gente ficar mais preocupado com o cabo de vassoura do que com a planta, a gente arruma um bom cabo de vassoura, aí a planta morre. Passo fundamental. Quer implementar? Primeira coisa que a gente precisa fazer, você recebeu o livro De Volta aos Princípios. Antes de você fazer qualquer coisa, faça um diagnóstico da sua vida e da sua realidade. Aonde você está, onde você se encontra, o que você enxerga, aonde você quer chegar. E aí vem uma coisa interessante. Quantos aqui fizeram clínica de crescimento de igreja? Ô bênção! Muitos jovens pastores não conhecem aquela ferramenta. Nós estamos resgatando, e aqui no Paraná o pastor Flávio tem toda uma estrutura dessa pesquisa, que ele pode lhe ajudar, mas no livro também tem ela simplificada, que a grande questão é, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, a sua movimentação de membros dos últimos anos. Talvez você ache que a coisa está extraordinária, mas quando você vai avaliar, você só batizou filho de crente, gente nova, não chegou ninguém. Quando você pesquisa, outro dia nós estávamos fazendo essa análise, pegando algumas igrejas de algumas regiões do Rio de Janeiro, que estão crescendo muito. Graças a Deus por isso, só que tem uma coisa interessante. Ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro tem umas regiões que as igrejas estão crescendo muito, tem umas regiões que as igrejas estão fechando. Sabe por quê? Porque a violência nessa região chegou, o poder aquisitivo dos crentes melhoraram, então o que eles fizeram? Foram embora, migraram. Se você não analisar o fluxo migratório, estava agora com um pastor recente na região, na bacia do petróleo no Rio, ele disse assim: pastor, a minha igreja em 3 anos saiu de 250 pessoas para 600, mas eu estou muito preocupado porque ela não cresceu com gente nova, ela cresceu com gente que veio trabalhar no petróleo. Olha a sinceridade desse camarada. Mas ele está fazendo o quê? Uma radiografia, ele está antenado, você tem a ferramenta aí no livro de como fazer. Isso está fácil, é só você abrir e vir preenchendo. Se você não entende isso, aí vem uma radiografia simples. Como é que andam os princípios na sua vida? A gente fala de oração, mas quantos minutos de oração a gente investe diariamente? Que uma coisa é falar de oração, outra coisa é dizer assim: eu invisto 30 minutos diários de oração, eu invisto 2 horas. A questão, e eu gosto muito da posição do pastor Shed, quando questionado quanto tempo, que agora é moda também falar quanto tempo a gente ora, né? Porque dá poder espiritual. Então se eu falo que eu oro 3 horas, aí todo mundo já olha para, rapaz, o cara... Então perguntaram ao Shed quantas horas ele ora, e ele quebrou todo mundo. Porque diz assim: eu oro de acordo com a necessidade. Tem dia que eu passo o dia inteiro orando, tem dia que eu oro em menor quantidade, de acordo com as circunstâncias que eu estou vivendo. E aí todo mundo falou assim: uau! Ele tem intimidade com Deus. A gente passa a sair do nível do relógio, do cronômetro, e a gente começa a entender muito além. Agora, quanto tempo a gente investe em oração? Uma perguntinha simples vai estar lá. Quando foi a última vez que você levou alguém a Jesus? Não estou falando pelo púlpito, não estou falando pregar e fazer o apelo e vir à frente. Eu, como discípulo, esse aqui eu andei com ele. A gente precisa saber disso, irmãos. Será que nós estamos entre os 82%? Oração, leitura da palavra, vai ter um diagnóstico para você, está pronto. É só você investir tempo em fazer o diagnóstico. O envolvimento missionário. Aí isso vai gerar o quê? Aquilo que você enxerga. Pastor, estou muito preocupado com a hora, eu já tenho que terminar, né? Já passou da hora. O que você enxerga a partir daí? Aonde você deve ir? E os objetivos pessoais para onde você vai? Fez essa análise? Vai estar nas tuas mãos como você vai chegar lá.
pastor multiplicador, já concluo, a liderança e a igreja. Esses 3 níveis aqui, seria redundante agora eu passar um por um por você. Mas se você está com o seu mapa na mão, eu queria que você pelo menos só abrisse o seu mapa. Que eu queria te mostrar um ponto específico. E o pastor Flávio, com as consultorias pessoais, individuais, nós vamos passar isso com você passo a passo. Aqui tem ponto a ponto. Só queria que você visse uma coisa aqui rapidamente. Nós vamos ter que limar aqui. E à tarde você que quer implementar e não começou nada ainda, você vai estar conosco, porque à tarde nós vamos pegar isso aqui passo a passo. E vamos te explicar se você tiver dúvida. Mas a grande questão aí é o seguinte: tudo começa com quem? Com quem? Então, meu irmão, o primeiro a entrar no jogo é você. E aí você precisa... Tá vendo que tem um quadradinho branco aqui do lado? Esse quadradinho branco é um checklist mesmo. Quais dessas ações você já fez? Aonde você está no processo? Você vai ter as ações, você vai ter os resultados esperados e você vai ter as barreiras de cada um dos pontos. Aqui está o processo delineado passo a passo, centímetro a centímetro. Tem ajustes a cada contexto, sem dúvida, mas o norte está aqui. Você que quer implementar, à tarde, eu quero lhe convidar para a gente tirar essas dúvidas e eu vou falar para você de 2 coisas. Escola de liderança, dentro da estrutura de escola bíblica, e pequeno grupo multiplicador protótipo. Então você não pode faltar, porque dia que você for baixar o material, você vai baixar o material lá para isso. E eu quero lhe falar sobre os 40... Nós estamos disponibilizando para você 40 semanas de sugestões de sermões, e a cada sermão sugerido tem um roteiro de pequeno grupo já pronto. Então, por que 40? São 8 sermões e 8 roteiros sobre cada um dos princípios. Que você pode vir pregando para a igreja sobre isso e com o seu grupo protótipo já vir vivenciando. Porque uma coisa importante, grupo protótipo é a escola de liderança na prática. É a prática daquilo que a gente aprende na escola bíblica, na formação do líder. Então isso nós vamos falar hoje à tarde. Me perdoe, irmãos, a gente teve que perder ou investir um pouquinho a mais de tempo em alguns pontos da primeira etapa que são muito importantes. Ok? Pastor.